Se por aí, prepara o teu coração, você que está em casa também, pode sentar, a gente louva o Senhor por essa oportunidade da gente partilhar a palavra, e cada vez que a gente se reúne em torno do que diz a palavra do Senhor, o Senhor nos instrui, renova a esperança, a força, o ânimo, e hoje é um tempo de muita gente desanimada. O pessoal está enfrentando um deserto, e um deserto bem grande, né? Com proporções assim, às vezes até superdimensionadas, mas é um deserto. E deserto, meus irmãos, também é da parte de Deus uma oportunidade para a gente. Deserto é um lugar no qual a gente pode tirar lições. Eu estava vendo a entrevista de um atleta olímpico, né? O cara se preparou para a Olimpíada, que ia acontecer no meio do ano agora em Tóquio, e ele estava falando do sofrimento do treinamento dele. Como ele treinou para chegar no pico, sabe, nas melhores condições agora quando a Olimpíada aconteceria. E ela foi adiada por um ano. E esse atleta estava falando, gente, não tem o que fazer. É mais um ano de deserto até chegar à glória. E é assim que a gente tem que encarar esse momento. É mais um tempo de deserto até chegar à glória. É mais um tempo de dificuldade. É mais uma vez que a gente vai ter que se reinventar. Gente, é o que nós estamos fazendo. Nós estamos nos reinventando, descobrindo outras maneiras de ser igreja, outras maneiras de ser amigo, outros modos da gente se relacionar com as pessoas. Nós estamos nos reinventando. O deserto, ele traz aprendizado. O deserto prepara. O deserto forja o caráter. Josué e Caleb, eles passam pelo deserto 40 anos para que pudessem ser os homens que Deus queria usar no tempo determinado. O que o Senhor está fazendo agora a gente não entende. E muitas vezes nós ficamos perplexos e queremos resposta de Deus. Deus não nos deve resposta nenhuma, porque Ele é Senhor. Ele faz o que quer, quando quer, do jeito que quer e se quer. O que nós precisamos entender é que esse é um tempo de aprendizado. Essa é uma oportunidade que Deus está nos dando para que a gente cresça ainda mais, porque às vezes a gente espiritualmente achava que tinha chegado num lugar, agora eu estou aqui, mas Deus te traz de volta para o deserto e fala, não, ainda tenho que aprender. Jesus, antes de começar o ministério dele, ele passa 40 dias no deserto, e ali ele aprende coisas que são essenciais. Pastor Jesus aprendendo como homem, ele está ali aprendendo a lidar com aquilo que viria. Deus está nos revelando coisas também nesse tempo para que a gente aprenda a lidar com o que virá à frente. O que vem à frente, pastor? Não sei. Mas o que eu sei é que Deus está no controle do que virá à frente. Quando Deus olha ali para Josué e Caleb, Deus já sabe como vai usá-los no tempo determinado, sem pressa. Quando Deus olha para mim e para você que está em casa, Deus sabe como usar você no tempo determinado. Deus não tem pressa, porque para Deus não interessa muito a velocidade, o que importa é a direção. Se nós estamos na direção certa, vamos chegar. E hoje nós temos aqui para aprender juntos, pelo menos 4 lições do deserto. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus 4. Abra, por favor. Mateus capítulo 4, verso número 1. Diz assim, Mateus 4, 1. Você que está em casa, abre a sua Bíblia também, não fica de preguiça aí não, rapaz. Fica esperto. Diz assim a palavra: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: tudo isso te darei,
se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegam os anjos e o serviam. Senhor, eis a tua palavra, nós louvamos o teu nome por ela, porque deserto é tempo de aprendizado, dificuldades, circunstâncias extremas nos levam, Deus, a descobrir recursos interiores que até então não sabíamos que tínhamos, mas eles estão lá porque o Senhor nos criou com eles, e que o teu Espírito hoje traga tudo isso à tona, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Pois bem, meus irmãos, nós, diante dessa palavra, a gente compreende que a primeira lição do deserto é que nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus é perfeito, o tempo de Deus não pode ser abreviado, o tempo de Deus não pode ser avançado, é o tempo certo, aprendendo a esperar. Nós olhamos e Jesus, ele não vai para o deserto para ser tentado, ele é conduzido pelo Espírito. O problema, gente, é que a gente vai com as próprias pernas, na força da carne, se mete em situação desnecessária, e aí diz: pastor, o tentador. Para com isso. Se o Espírito Santo não levou você, não vai. Fala: não vou, não quero, não estou. É assim que funciona. Mas nós vamos com a própria perna. Você viu uma oportunidade e fala: não, Jesus estava lá, porque o Espírito o levou, e lá ele descobre que o tempo de Deus é perfeito. Ele vive isso como homem, para nos ensinar, não que ele não soubesse, mas ele está nos ensinando, gente. O ministério de Jesus é didático o tempo todo. O que ele está fazendo é para mostrar a mim e a você o que nós temos que fazer, porque ele é mestre e nós somos discípulos. Jesus, ele, no verso número 2, fala assim: tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus, ele tinha uma necessidade ilícita. E a gente adora repetir o que aquele maluco falava: não, quem tem fome tem pressa. Quem tem fome tem que aprender a esperar o tempo de Deus. A gente tem que parar com isso. A gente precisa entender, Jesus está ensinando a gente. Não tem que, a gente tem que dar comida para todo mundo. Gente, é claro que todo mundo precisa comer, mas tem o tempo certo. A gente quer viver o amanhã hoje, correndo de qualquer jeito. Não, o tentador vem a Jesus e fala: o que eu estou oferecendo a você é lícito. O que eu estou oferecendo a você é inerente à sua natureza. Você, como homem, tem fome e você tem poder para transformar pedra em pão. Por que você não faz? Você não é o Filho de Deus? Olha só como é que o tentador, ele é esperto. Primeiro, ele quer duvidar e quer que Jesus duvide quem ele é. Segundo, ele quer que algo lícito atrapalhe o ministério de Jesus, porque Jesus, por conta dessa atitude, estaria extrapolando algo que não era chegado o seu tempo ainda. O tempo é perfeito, o tempo de Deus. E quando a gente passa à frente, gente, a gente sofre muito. Eu olho como a gente não consegue esperar hoje. Não consegue esperar. Por que tem tanto namorado aí fazendo sexo antes do casamento? Porque não aprendeu a esperar o tempo de Deus. Pastor, mas eles estão cheios de hormônio, banho frio, gelo debaixo do sovaco. É assim que funciona. Ou não é assim, meu irmão? Ah, não, porque é natural você ter pulsão de morte também. Freud fala sobre isso. Já matou alguém? Só que a gente adora aquilo que a gente quer caminhar como pecado, quer viver fora do tempo de Deus e dizer que é natural. Não é natural, pecado é pecado, erro é erro, engano é engano. Ou a gente começa a viver isso, ou não vai ser igreja nunca, ou nunca vai poder ser usado pelo Senhor, ou o diabo vai continuar se dando bem em cima de todo o plano de Deus sobre a nossa vida. Aprenda a esperar no Senhor. O Salmo 40 fala sobre isso: esperei pacientemente pelo Senhor. É assim que se espera em Deus. Tem um experimento interessante em psicologia, de como criança não sabe esperar. E trazendo isso para a nossa realidade, a gente como cristão muitas vezes não sabe esperar. Não sabe. Você pega uma criança de até 4 anos de idade, coloca ela sentada e fala para ela assim: eu posso te dar um quadradinho do chocolate agora, ou a barra inteira daqui 1 hora. O que você prefere? Invariavelmente a criança prefere o quadradinho de chocolate na hora.
porque ela não tem ideia de tempo, não tem ideia de noção de quando vai ser o que. Não. Você pega uma criança maior, faz a mesma pergunta, e ela fala, eu prefiro esperar. Só que a criança, quando não está madura ainda, como é que ela espera? Já passou? Já foi 1 hora? Não tem 5 minutos, já foi 1 hora? Já pode comer? E quando a criança amadurece, ela fica sentadinha, espera chegar o tempo, e aí ganha sua barra de chocolate. É assim com a gente. A gente tem que saber em que estágio está. Se a gente está comendo quadradinho, se está esperando desesperado, ou se pacientemente está esperando pelo Senhor. O deserto é aprendizado acerca de esperar o tempo de Deus. Segundo, verso número 5, olha aí. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Deserto é lugar de aprender a trilhar o caminho inteiro. O diabo oferece biblicamente, olha só que maravilha, tem um respaldo bíblico ainda que o texto tenha sido totalmente retorcido para caber no que o diabo estava falando, como muita gente tem feito aí, tem pregado isso por aí, muita gente falando isso aí. Então a gente tem que ter cuidado. Texto fora de contexto é pretexto para qualquer heresia. Cuidado quando você ouvir alguém falando alguma, é da Bíblia, o diabo está falando da onde? Da palavra. E Jesus, em vez de embarcar, ele fala, opa, peraí, eu tenho um caminho a seguir, eu tenho um caminho pelo qual eu preciso percorrer. E a gente às vezes não tem muita ideia disso, porque a gente quer se ver livre da situação. Eu quero que isso passe logo. Gente, se você está vivendo algo, é para aprender, é para crescer, é para ter o caráter forjado, é para que você saia disso fortalecido e não fugido. As pessoas fogem das situações, elas fogem dos casamentos, dos relacionamentos, elas fogem da vida, porque não estão dispostas a aprender com o que está acontecendo. Quando nós enfrentamos a coisa, a gente descobre o que Deus quer. Jesus, ele ouve aquela palavra e ele fala, não vou pegar o atalho, porque ia ser muito cômodo para o Senhor. Você imagina, ele vai lá no pináculo, se atira e cai em pezinho, ainda dá um duplo mortal carpado. Não é isso que a sociedade gosta? E a gente vê a sociedade do espetáculo desde sempre, e aí todo mundo fluiria a ele, só que ele perderia naquele momento o que o Senhor estava ensinando a ele, a necessidade da gente, o que Deus tinha para ele, e ele estava ensinando a gente, a necessidade de trilhar o caminho inteiro. Porque, gente, muito mais importante do que o resultado é o processo. Não adianta você ter o resultado e não passar pelo processo. E é o que a gente tem feito hoje. Os caras vão lá tirar a carteira de motorista e compram a carteira de motorista, e ele está dirigindo, não passou pelo processo. Está preparado? Não. E é por isso que a gente vê tanta loucura no trânsito. Nós estamos hoje passando por um tempo em que as pessoas fogem de discutir qualquer conversa mais relevante, elas saem correndo. Eu me lembro de um filme antigo, o nome do filme é Clique. Todo problema que o cara tem, ele aperta o negócio, e quando ele vê, a vida passou e ele não viveu. É assim que a gente tem vivido. Todo problema que acontece, a gente se refugia. Quem bebe na bebida, quem usa droga na droga, e quem quer se divertir vai para o shopping. Só que hoje acabou esse negócio todo, meu amigo. Você faz o quê? O que você faz agora? Não dá para avançar, agora você está vivendo. E aí você vê e começa a descobrir que o teu relacionamento conjugal não está tão bom quanto você imaginava. E aí você começa a descobrir defeitos que você tinha e nem sabia que tinha, porque agora você está convivendo com você mesmo. Você começa a se dar conta de que aquele pessoal que você dizia, não, fulano é brother, fulano é amigo, fulano nem liga para você mais, não manda um zap, está nem aí para você, porque não tem como levar você para balada, não tem como para beber com você, não tem como fazer churrasco com você, acabou. E aí você descobre que o processo que Deus está infringindo a você é um processo que vai produzir na tua vida a capacidade de saber quem você é. Jesus sabia quem ele era, essa capacidade de esperar o tempo de Deus e capacidade da gente trilhar o caminho inteiro sem atalhos, sem interrupções. O deserto nos ensina isso. E o texto ele avança, quando chega no versículo 8,
Satanás é um cara persistente. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Deserto ensina a gente a guardar o coração, gente. Guardar o coração é algo preponderante para qualquer ser humano, para qualquer ministério, para qualquer vida. Satanás, ele vai direto no coração. O coração da gente é o que leva a gente a adorar o Senhor. E se a gente não adora, Satanás atingiu o coração da gente. E é o que tem acontecido hoje, gente. Satanás tem atingido o coração das pessoas porque a gente adora o dinheiro, a gente adora as coisas, a gente adora o que o mundo oferece e esquece de adorar a Deus. Satanás falou: olha, eu tenho a glória desse mundo, e se nós estamos buscando a glória desse mundo, quem tem para a gente é Satanás e não Deus. Esse é o problema da nossa geração. Nós estamos buscando a glória desse mundo. O cara forma uma banda gospel e ele quer vender 1 milhão de CDs, ele quer ter podcast não sei aonde, ele quer ser famoso. Quem vai dar isso para ele não é Deus não, meu irmão. Deus não está preocupado com quantos seguidores tem na internet, quanta gente tem no culto online. Deus não está nem aí para isso. A preocupação de Deus com a gente é se nós realmente estamos guardando o coração. Salomão fala sobre isso: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É do teu coração que procede a adoração, é do teu coração que procede o amor, do teu coração procede aquilo que é relevante para você, e nós estamos abrindo mão de tudo que é relevante, porque não estamos guardando o coração. Jesus guardou o seu coração, e muitas vezes a gente, infelizmente, não guarda o coração. Quando você tem algo precioso, o que você faz? Guarda num lugar seguro, não é? Tem gente que aluga cofre. Eu nunca precisei, porque não tem nada muito. Mas você arruma, o que você faz? Bota no fundo da gaveta de meia, aquela meia de lã que você não usa há 35 anos, né? Porque nunca fez um frio daquele. Você ganhou, era criança, e nunca fez um frio daquele para você usar. Mas você pega o que você tem de valor e coloca lá, na meia de lã. É o lugar mais seguro que você tem. Agora, quando a gente fala de coração, só há um lugar seguro para você guardar o seu coração: é nas mãos do Senhor. Jesus fala: olha, eu não posso te adorar, porque o meu coração é para adorar o Todo-Poderoso. E você essa manhã pode dizer: dinheiro, eu não posso te adorar, o meu coração é para adorar o Todo-Poderoso. Fama, eu não posso te adorar. Corrupção, eu não posso te adorar. Riqueza, glória, eu não posso te adorar, o meu coração é do Senhor. E aí acontece o que aconteceu com Jesus. O texto se encerra no verso 11. Então o diabo deixa temporariamente. Cada vez que você for ao deserto, o diabo vai investir em você, e à medida em que você esperar em Deus, à medida em que você trilhar o caminho todo e guardar o teu coração, temporariamente ele vai se afastar. E aí acontece o que aconteceu com Jesus. Então o diabo deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. A beleza do deserto é que ele revela também que a provisão de Deus chega no tempo certo. Nem antes nem depois, no tempo certo, no momento adequado. Quando Jesus mais precisava, a provisão de Deus chegou sobre a vida dele. Os anjos o serviam. Satanás teve que se retirar, porque o Senhor, ele mostra para a gente como vencer nesse tempo de deserto. Satanás o deixa e agora ele é servido, ele é suprido. As carências então agora físicas, elas são supridas porque houve alimento para ele. Esse é um tempo que Deus está ensinando a gente. O deserto vai passar, mas como nós sairemos dele? O deserto passou para o povo de Israel, e de todo o povo que entrou no deserto, saíram apenas Josué e Calebe. O resto que entrou na terra prometida nasceu no deserto. Nós estamos entrando juntos nesse deserto, e a minha pergunta a vocês é se nós vamos sair juntos dele, porque é fácil se dividir nesse tempo. Tem que ficar em casa, tem que ir para a igreja, tem que fazer aquilo, fecha tempo, abre tempo, e o pessoal tem uma boca de caçapa, fala o que não tem que falar, briga quando tem que brigar, fica inventando historinha, ficando em rede social. Meu irmão, vai ler a Bíblia, cara, para de ficar em rede social. Olha lá minha rede social e vê se eu publico foto. Eu falo da palavra, eu boto uma mensagem para edificar a vida dos outros, mas você fica discutindo política, fica discutindo a religião dos outros, a postura dos outros. Para com isso, porque senão tu vai ficar no deserto.
É um tempo de crescimento que Deus tem levantado a igreja, tem conduzido pessoas a um despertamento espiritual, a uma vida abundante, e tem um monte de bobalhão por aí que vai ficar no deserto. Você que está emprestando a boca para o diabo aí na rede social, vigia aí. Vigia. Bota um esparadrapo na boca, engole uma meia, faz qualquer coisa parecida com isso, mas não fica dando lugar. Esse é um tempo que a igreja, ela precisa se posicionar. Enquanto as pessoas estão espalhando terror, a gente espalha a esperança. A gente diz que o deserto vai passar e nós vamos sair dele fortalecidos. A gente declara que não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. A gente vive isso, pessoal. E não é obrigação, é escolha. Nós escolhemos isso. Portanto, você que chegou aqui hoje, Deus está falando com você. Você que está em casa ligado aí, Deus está falando com você. Olha, espera o tempo de Deus. O tempo de Deus vai chegar sobre a sua vida. E quando esse tempo de Deus chegar, você vai compreender que trilhar o caminho inteiro vale a pena, porque no processo Deus está te forjando. E nesse entendimento de que nós estamos esperando o tempo de Deus, caminhando o caminho inteiro, o nosso coração está guardado no Senhor. E aí o deserto passa. E vem o tempo de provisão. Mas é preciso guardar o coração no Senhor. Você que está me assistindo de casa aí, se você não entregou a vida a Jesus ainda, faça isso agora. Guarda o teu coração no único lugar seguro, nas mãos de Deus, através de Jesus Cristo. Você que está aqui, de repente, não entregou sua vida a Jesus ainda, você pode entregar sua vida nessa manhã. Você pode abrir o seu coração para Jesus. Se Deus falou o seu coração e você quer se quebrantar agora e abrir o seu coração para Jesus, eu vou orar por você. Levanta a sua mão, pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Você ouviu a voz do Senhor e quer fazer isso? Você que está em casa, quer entregar a vida a Jesus, depois você posta aí, entreguei minha vida a Jesus, e a gente vai cuidar de você também. Mas não se permita passar pelo deserto, murmurando, brigando entre si, reclamando da vida. Deus te abençoe, filho. Reclamando da vida, sabe? Deixando as coisas tomarem você. Não precisa passar pelo deserto, sabe? Como um porco espinho, espetando todo mundo. O tempo de Deus vai chegar. Descansa nisso. Trilha o caminho inteiro. Guarda o teu coração, porque o Senhor está cuidando de você.